Jesus, ele chegou na sinagoga, presta atenção, no dia de sábado. E a sinagoga, ela não é como é a igreja hoje. E o pastor está aqui pregando e as ovelhas estão aí. A sinagoga, ela tinha o costume de estar um de olho no outro. E como é que era esse costume? O púlpito, ele não era aqui. O púlpito era colocado no meio da igreja. Então ficava um grupo aqui, o outro grupo lá, o outro grupo lá e o outro grupo aqui, um de frente para o outro. Por isso que em algumas passagens da Bíblia está escrito assim, e fitando o olho nele. Por quê? Porque a Bíblia diz que os olhos é a porta da alma. Não tem como você negar nada pelo teu olhar. Você põe o olho, você já sabe que aquela pessoa está triste, já sabe que aprontou, já sabe que está pecando, já sabe que está pela fisionomia. Você olha e fala assim, ó, acabou o brilho. Acabou o brilho naquele crente ali, aquele crente está em pecado. Só em você com o olho. Por isso que eles ficavam um de frente com o outro. Ficava 2, 3 fileiras aqui, um olhando para o outro. E o pregador no meio. Ele pregava, ensinava e rodava. E só valia a mensagem se ele pregasse olhando no olho. E nessa de observar, presta atenção, Jesus viu que tinha alguém ali com um defeito grave. E mesmo antes dele chamar aquela pessoa para fazer o que tinha que fazer, ele virou para todos ali, olhando para eles e disse, é lícito curar no sábado? O que Jesus estava fazendo? Ele estava fazendo o meio de campo. Jesus já estava preparando o ambiente para fazer o que ele tinha que fazer. Diga para a pessoa que está fora, diga assim, Jesus está preparando o ambiente para fazer um milagre na tua vida. Porque ele sabe que quando ele começar a agir em áreas de sua vida, o inimigo vai se levantar. E ele vai te preparar para isso. Quando ele disse assim, olhando nos olhos daqueles que estavam ali, porque na igreja existe aqueles que vão para receber e existe aqueles que vão para observar. Diga para a pessoa que está do lado, você é daquele que recebe ou que observa? Porque existe uma grande diferença. Existe aquele que observa. O que observa é aquele que fica sempre na mesa. Nunca acontece nada na vida dele, nunca acontece um milagre, uma bênção, nunca conta nada. Ele entra na igreja, sai do mesmo jeito que ele entra e sai. E aí naquele lugar não era diferente. Pelo contrário, existia muito mais do que existe hoje, porque naquela época as outras seitas podiam estar presentes, fariseus estavam presentes, só observando o que o pregador estava falando, para julgar. Quando Jesus começou a fazer o que ele tinha que fazer, ele preparou o ambiente e disse assim, é importante salvar quando tem alguém morto, dar a vida quando há morte. E aqueles que estavam ali não tiveram palavras para responder. Eram, escuta aí, doutores da lei. Existem coisas que você faz, se dirige, comenta, pratica, comenta, e as pessoas não têm palavra para te responder. Quando você fala uma coisa para um filho assim, ó, o que você estava fazendo? E o filho fala, acabou. Quando ele fala, e você sabe que ele escutou, mas ele está querendo um tempo para poder se
Jesus ele olhou para aqueles homens fitando os olhos dele, a Bíblia diz, e disse assim: é lícito curar no sábado, dar vida quando tem morte? Sabe quando a pessoa pega de surpresa? Porque eles pensaram o seguinte: o que eles pensaram? Se a gente responder que é lícito, ele vai fazer um monte de coisa aqui, que não é interessante para nós. E se a gente responder que não é, a gente está indo de encontro aos nossos próprios mandamentos, porque não existe nada que está abaixo da vida. A lei, ela podia estar ali para ser respeitada como um sábado, não podia se fazer nada, mas como se tratava de vida, podia se fazer qualquer coisa. Se tivesse alguém morrendo ali, tinha que socorrer, mesmo que fosse um sábado. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Senhor do sábado. Ninguém entendeu isso até hoje. Eu estava estudando esses dias, eu percebi. Por quê? Por que Jesus é o Senhor do sábado? Porque Ele é o Senhor da vida. A única coisa que se podia fazer no sábado era dar vida. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Deus fez o mundo em quantos dias? Quantos? 6 dias. E no 7º Ele descansou. Talvez para mim, para você, isso não representa nada, mas para o povo judeu, sabe o que representava? Um novo ciclo. Você trabalha de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando chega na sexta-feira, você sabe que um novo ciclo vai começar. Então não se faz nada. Assim é o pensamento do judeu. O judeu sabe que depois daquele processo, daquele dia, daquilo tudo que ele fez naquela semana, ele sabe que na outra semana está vindo uma nova história. Precisa desse prazo intercalado de descanso para você começar uma nova história. Por isso que a Bíblia diz que Jesus era o Senhor do sábado. Por quê? Porque Jesus ele trabalhou a semana inteira e no sábado ele começou uma nova história na nossa vida. Tudo aconteceu no sábado. A ressurreição foi no domingo, mas a história começou no sábado. Porque ele pegou a chave da vontade. Aqueles homens que estavam ali, Jesus entendeu o que Deus está querendo dizer para vocês hoje. Ele não respondeu nada. Então Jesus virou para um daqueles que estavam lá e disse assim: você que está aí com a mão mirrada, veja até o meio. Quando Jesus quer curar alguém, Ele quer que todo mundo veja. Ele olhou para aquele homem e falou pela segunda vez: venha até o meio. Aquele homem que estava lá, presta atenção, ele não sabia se ele via, se ele ficava. Mas uma coisa ele sabia: e ele precisava de milagre. Quando aquele homem se apresenta diante de Jesus, Jesus falou para ele a seguinte frase: sabe o que ele falou? Apresenta as tuas mãos. Sabe o que ele fez? Ele apresentou a esquerda. Jesus disse: é a direita. Por quê? Porque a mão direita é a mão que representa a aliança com o Senhor. Quando ele apresentou a mão direita, ele não acreditou no que ele viu. Por quê? Porque a mão que ele tirou do bolso, que era ressecada, que era a mão da lepra, ela estava curada. Está começando a entender, senhor? Então a gente começa a perceber, presta atenção, que o milagre não aconteceu na hora que ele tirou a mão do bolso, aconteceu quando ele saiu lá no campo. Diga para a pessoa que está aí do seu lado: se você quiser que Jesus age na sua vida, você tem que sair da onde você está e ir em busca de Jesus. Você pode até chegar
está dentro de você. Presta atenção, o conhecimento de Deus. Por que Deus declarou contenda com a terra? Porque o povo não queria conhecê-lo. Agora, por que de tanta gente que estava ali, Jesus ele escolhe exatamente aquele homem para fazer o que ele tinha que fazer? Eu comecei a procurar na Bíblia o que significa a palavra mão. Por que Jesus ele se preocupou com a mão direita daquele homem? Ao contrário do que muita gente pensa, quando você se apresenta diante de Deus, presta atenção nisso agora. Quando você se apresenta diante de Deus, qual é a primeira coisa que Deus faz quando te vê? Deus ele não olha para a tua cabeça, ele não olha para os teus pés, ele não olha para o teu corpo, e nem muito menos, como muita gente pensa, para o teu coração. Sabe disso? A primeira coisa que Deus faz quando você se apresenta diante dele é olhar para as tuas mãos. A primeira coisa que Deus fez quando olhou para Moisés foi olhar para as mãos dele. O que tem aí na tua mão? Eu tenho aqui um cajado. Então é através desse cajado que está na tua mão é que você vai romper o deserto. A primeira coisa que Jesus viu e que deu para aquela mulher total condições para ela ser aceita no reino de Deus, a atitude dela foi olhar o que tinha na mão dela. Eu vejo aqui que tem muita gente que dá o que está lhe sobrando, mas eu olho na mão dessa mulher e ela dá tudo o que ela tem. Você quer ver uma coisa? Abra comigo aí. Êxodo capítulo de número 2. Êxodo 2. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, o Senhor quer te curar nessa noite. Você vai saber de que daqui a pouco. Êxodo capítulo de número 4, aliás, verso 2, diz assim a palavra do Senhor. Acompanha comigo aí. Alguém leia bem alto. O Senhor disse: "Tem isso nas tuas mãos." Ele disse: "Uma vara." O que Deus viu quando olhou para Moisés? A primeira coisa que Deus fez foi olhar para aquilo que estava na mão de Moisés. O que é isso aí? Olha o versículo 3. Ele diz: "Lança-te na terra." E ele a lançou na terra e tornou-se uma cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: "Estende o quê?" Não entendi. A tua mão pega pela cauda. Estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te pareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: "Mete agora a mão aonde? Aonde? E tirando, eis que a sua mão estava como? Leprosa." O que Deus queria com Moisés? Por que tem pessoas que a gente já sabe que essa pessoa ela não vai avante no relacionamento com Deus? Porque a primeira coisa que Deus olha quando você se aproxima dele é como está a tua mão. Você sabe o que Davi fez? Davi disse assim: "Senhor, eu sou muito grato a ti pelo que tu fez." Olha aqui, dá uma olhada. Olha que palácio bonito que o Senhor fez para mim. Ele olhou para o seu lado
você viu a tenda da congregação e disse: não é justo, Senhor, que eu venha viver aqui nesse palácio e o Senhor naquela tenda. Então eu mesmo, com o meu ouro, com a minha prata, eu vou fazer um palácio para ti. Sabe o que Deus falou? Você não vai, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Eu sei que tem pessoas que, por mais que você tenha boa vontade, que você venha entregar aqui o seu melhor, mas as suas mãos estão manchadas de sangue. A Bíblia diz assim, ó, se você tem uma conquista com o teu irmão e vem ofertar, vai lá, conserta-te com ele e depois venha e coloque no... Então você vê que é interessante que a mão é um simbolismo que vai gerar para você bênção. Por isso que Jesus se preocupou com a mão errada daquele homem. Jesus olhou de tanta gente que estava ali e disse assim, ó, a única pessoa aqui que está impossibilitada de receber alguma coisa é aquele homem ali. Por mais que tinha pessoas ali que não acreditavam, que adoravam outros deuses, que eram hipócritas, mas aquele homem ali está impossibilitado, porque a mão dele está errada. Antes mesmo de Deus separar Moisés para ser o libertador do Egito, Deus já sabia que Moisés estava com a sua mão manchada de sangue, porque ele matou o egípcio. Mete a mão no meu peito, Deus diz, olha aí. Versículo 4, aliás, capítulo 4. Versículo 5. Aliás, o 6. E disse-lhe mais o Senhor: mete a mão no teu peito, tirando a isso que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, e depois tirou do peito, e esse se tornaram como a sua, a outra, igual a carne. Não é o coração que todo mundo pensa, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, mas Deus não permitiu que Davi construísse para ele uma casa, porque as mãos deles estavam manchadas assim. Você quer ver mais? Interessante que uma vez eu perguntei para o pastor e disse assim: pastor, por que será? E a gente vê tanta gente fazendo coisas erradas, inclusive pela igreja. E com a gente é diferente. Se a gente sai fora dos trios um pouquinho, o prumo de Deus vem rápido. Mas tem pessoas que ficam ali anos e anos e anos e anos, fazendo até Deus de pouco. E não acontece nada com essa pessoa. Sabe o que esse pastor muito experiente me respondeu? Tem muita gente que Deus não vai cobrar aqui, vai cobrar na hora. Então o que acontece com as pessoas? Elas erram. Aí tem misericórdia, Deus tem misericórdia, essa pessoa vai e dá volta. Aí erra de novo. Aí vem, se aproxima de Deus de novo, como se fosse uma prostituta. Então é aí que está o engano, sabe por quê? Porque a pessoa ela se acostuma, como não está acontecendo nada com ela, então ela aí é como se você se acostumasse com a coisa. Ah, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada aqui. Mas quando chegar no dia do juízo final, a palavra de Deus para você, aparta-te de mim que eu não te conheço. Você passou o tempo todo na iniquidade lá embaixo, agora você tem que dizer que me conhece? Eu não te conheço. O caminho é estreito, a porta é estreita. Então existem pessoas que Deus tem interesse que Ele corrige aqui, mas tem pessoas que Ele está te dando porta. E vai chegar uma hora que Ele vai dizer assim, ó, apresenta as tuas obras. Cadê as tuas obras? Aí você vai apresentar a mão e a mão está cheia de lepra. E aí?
Abra comigo aí. Olha o poder do simbolismo da mão. Êxodo 17. Para encerrar. Êxodo 17, verso 11. Alguém lê, Leão? Verso 11. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava sua mão, Os amalecitas prevalecia. Olha aqui. Quando você levantar a mão, no sinal de abençoar, sua casa prevalece. Quando você se afasta de Deus, que você abaixa a guarda, o inimigo prevalece lá dentro da sua casa. Eu acho que ninguém nunca se perguntou e disse assim: todas as vezes que a pastora Adriana ela vai encerrar o culto, ela diz assim: estenda as tuas mãos na direção da tua casa. Aí tem pessoas que fazem só assim, ó. Não tem o conhecimento e a sabedoria do poder. A Bíblia diz assim, ó: é pelas mãos que vocês vão adquirir riqueza. A mão esquerda, a Bíblia diz, a mão esquerda é para você destruir o seu inimigo. E a mão direita. Então aquele homem, ele podia estar ali com uma boa fé, acreditar nas palavras, mas ele estava impossibilitado de receber algo da parte de Deus. Existem pessoas que a gente sabe que você vai viver a vida inteira dentro de uma igreja, e quando você não limpar suas mãos, nunca você vai receber nada da parte de Deus. Nunca. Sempre que você tiver dentro de você o intuito de que você pode, de que você está sempre brilhando com a tarde, de que Deus entende, eu tenho duas coisas que eu estou tirando do meu vocabulário: tem que e Deus sabe. Essa coisa de que tem que, essa é coisa do diabo, principalmente quando se trata das coisas de Deus. Por que você não vai no culto? Tem que. Por que você não vai dar o dízimo desse mês? Não é que Deus sabe, tem que pagar as contas. Por que você não vai fazer o bem ao próximo? Tem que. A correria. Esse negócio de tem que. Quem disse que tem que? Mostra assim a tua mão, diga assim: através das minhas mãos. Diga assim: através das minhas mãos. Eu vou vencer. Todos os obstáculos. 2014, diga: através das minhas mãos, eu vou receber de Deus as minhas bênçãos. Diga: através das minhas mãos, eu vou abençoar minha família. Diga: através das minhas mãos, eu vou buscar o próximo. Diga: através das minhas mãos, que Deus vai romper barreiras ao meu favor. Diga assim: santifica as minhas mãos. Amém? Que você possa ter condições, como Moisés teve, como Abraão teve, e como o filho de Davi teve, para construir algo para Deus. Amém? Amém? Mas tudo isso é possível se você vir para o meio. Lá no canto, Deus não vai operar na sua vida. Aplauda o Senhor Jesus.